Tem vários amigos que eu estou vendo aqui pela primeira vez, né? Que já tinha feito alguns convites, né? Que jeito que pegava esses homens. Que bom que vocês estão aqui participando de um momento muito especial hoje. E o Caio falou, né? Do Hangar como uma plataforma. E de fato é. Né? Quantos anos já esse projeto tem? Tem gente que caminha conosco aí desde o primeiro encontro. Sabe quantas coisas aconteceram? Os que visitam pela primeira vez, a gente tem um momento chamado de Homem para Homem, onde a gente conta os testemunhos que tem acontecido com a gente através disso que a gente está ouvindo aqui. E de fato esse é o pagamento, né, Caio? Ver a transformação acontecendo. E esse lançamento ser aqui é justamente por conta dessa transformação. Assim como o Caio falou, quando eu me conectei com essas pessoas que estão aqui, de fato minha vida começou a mudar, né? Me bati muito, né? Errei muito, desde que comecei a ter o contato com a palavra de Deus, comecei a ter orientação de homens sérios, empresários sérios, pessoas que não estão nessa vida de passagem, nessa vida de brincadeira. E aos poucos foi entrando uma mensagem no meu coração. Eu vindo para cá, eu comecei a pensar, né, no Hangar específico, e que nós já estamos chegando no final de ano, né? Quantos aqui já participam do Hangar há mais de 2 anos? Olha aí, ó. Várias pessoas estão aqui. No ano passado eu falei isso. Falta agora 60 dias, pouco mais de 60 dias para chegar ao final do ano. E aí é um momento que a gente começa a fazer algumas reflexões, né? O que eu fiz esse ano? A hora que toca aquela musiquinha lá, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Aí a gente, cara, passou mais um ano. Eu falei que eu ia começar a fazer atividade física, comecei e parei. Eu falei que eu ia ler um livro, eu falei que eu ia começar a estudar, falei que eu ia viajar com a minha família. O trabalho consumiu a maior parte do meu tempo, chego em casa exausto, não consegui fazer nada disso. O que eu ia deixar alguns vícios, a droga, o cigarro, o álcool, não consegui fazer nada disso, parei por um tempinho e depois eu voltei para as mesmas coisas de estimação que me pegavam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e aí volta eu refletir sobre todas as coisas de novo. E o porquê que isso acontece, né? O problema está na dificuldade da gente manter o foco mesmo. E essa dificuldade não é de nós homens, é das mulheres, é das crianças, é de toda uma geração. E pela primeira vez isso é um dado, fruto de uma pesquisa, de que a gente encontra a primeira geração menos inteligente do que a geração anterior. Então quer dizer que esses nativos digitais, hoje, possivelmente muita gente tem filho aqui, essas pessoas perderam a capacidade de raciocinar tão bem quanto você que está nas gerações passadas. E muito disso por conta do ócio que não é suportado hoje em dia. Hoje as pessoas não conseguem parar 5 minutos para fazer nada, por exemplo, ou para pensar, para refletir. Parou 2 minutos, tem que pegar o celular, né? Parou 2 minutos, 5 minutos, tem que fumar um cigarro. Eu conversei com um amigo quando eu fui para Vaiporã, e que ele falou, cara, eu não posso ficar em casa muito sozinho, eu começo a pensar, melhor não, eu saio para tomar uma, porque se eu ficar em casa só comigo eu penso besteira. Cara, que loucura é essa? De você não estar em paz com você mesmo, e você precisar de álcool para estar bem consigo, precisar de cigarro para estar bem consigo. Então a gente vive em uma era muito difícil. E as crianças, a gente precisa olhar muito para isso também. Para as crianças que hoje não suportam, por exemplo, algo demorar, algo dar errado, né?
Isso a gente vê muitos amigos, né? Hoje eu tenho vários amigos aqui, alguns deles que eu conheço há mais de 15 anos. Aqui na frente, meus amigos, e me conheceram há muito tempo, são testemunha de várias coisas que eu vou contar aqui para vocês hoje. Hoje você pergunta para muitos homens, cara, como é que tá? Cara, tô na correria, tá corrido. Mas a gente não se encontra, faz tempo que a gente não bate um papo, muito corrido, cara. E aí depois você questiona, cara, para onde que tá indo essa correria? Né? Essa pessoa tá correndo tanto, mas é para quê? Porque algumas dificuldades você olha e está acontecendo a mesma coisa. Então isso acendeu um alerta que se resume a tudo isso que vocês estão vendo hoje. E eu agradeço mais uma vez o Hangar por estar sendo plataforma disso, tá? Por esse espaço, por a atenção, por considerar e confiar que eu tenho uma mensagem aqui para transmitir ao coração de vocês. Há 15 anos atrás eu comecei a trabalhar com marketing. Comecei a fazer a faculdade de marketing e aprender sobre isso. E aí, para se dar bem no marketing, eu já entendi logo cedo que o objetivo era você conquistar a atenção das pessoas. Atenção, cara. Sua marca tem que ser desejada por ela, a ponto dela querer sempre a sua marca. Um outdoor, ele tem que ser bem visível para que as pessoas fiquem olhando para eles, que capte a atenção das pessoas. Não se falava muito no digital ainda. E quando o digital foi vindo, começaram a surgir indicadores, né? E o tempo de tela que essa pessoa está tendo, quanto maior o tempo de tela dela, melhor para nós. Nós estamos segurando essa pessoa, fazendo com que ela veja mais nossos anúncios, nossos conteúdos. Sucesso! Essa campanha está dando muito certo, né? Essa marca, cara, todo o dinheiro que essa pessoa ganha, ela quer consumir com o nosso produto, ela quer usar a nossa marca. Olha que legal! Ótimo, sucesso, indicador de sucesso. Painel de LED, panfleto, vendedor. Quando a gente sai de casa, a gente está exposto a todo tipo de meio de comunicação para captar a nossa atenção. Então a gente sai, você liga o rádio, já estão fazendo propaganda. Aí você sai, passa a ver um outdoor, propaganda ali, um painel de LED. Aí você para no semáforo, tem um vendedor ambulante, alguém te oferecendo um produto. Aí você pega o celular, tem algum anúncio passando no seu Instagram. A sua atenção é a moeda de hoje em dia. Então, o que as empresas querem, o que as marcas querem, o mundo está voltado para captar a nossa atenção. E aí a gente vai caminhando para um problema que está acontecendo aqui. Na tecnologia, quando a tecnologia começou a chegar, que esses indicadores que eu falei começaram a predominar, vamos segurar aqui o Thiago por 15 minutos, que, cara, olha, o perfil do Thiago é um perfil legal. Ele tem 20 e tantos anos aqui, ele está ficando 15 minutos aqui por hora dentro da nossa plataforma. Vamos anunciar para várias pessoas igual o Thiago, porque a gente vai captar a atenção de muitas pessoas. E aí eu falei, cara, isso está muito errado. De uma forma, profissionalmente, eu estou classificando isso como um sucesso, mas as pessoas estão melhorando de vida ou estão piorando? Será que o que eu estou aprendendo, o que eu estou aperfeiçoando, o que eu estou chamando de sucesso vai melhorar a vida das pessoas ou vai piorar a vida das pessoas? E aí surgiu uma mensagem. A gente passou de controlar a tecnologia, controlar os produtos, o consumo, para ser controlado pela tecnologia, pelos produtos, pelo consumo. E a gente vê na palavra, em Gênesis 1:26, que diz o seguinte: Deus nos fez imagem e semelhança dele, com o objetivo de dominar sobre todas as coisas, sobre a terra e sobre tudo que se move em cima dela. Mas a gente está de fato controlando sobre todas as coisas? Ou a gente está sendo controlado por elas? Não, Bruno, eu controlo sobre o celular, mas piscou sua tela aí, chega uma notificação
É ela que fala a hora de você pegar o celular, né? O celular é que mostra para você a hora que você tem que abrir o WhatsApp, a hora que você tem que ver uma rede social, a hora que você tem que consumir aquilo que você está acostumado a consumir no celular. E aí, falando de algoritmo, a gente acha que a gente consome o que a gente quer na rede social, em sites, enfim, todo mundo aqui está exposto à internet. Mas a verdade é que a gente já não escolhe mais tudo que a gente quer consumir. O algoritmo é quem condiciona o que o Júlio vai ver, né? Ele gostou desse tipo de conteúdo aqui? É isso que faz ele ficar por mais tempo na frente da tela, no computador? Vamos direcionar mais conteúdo como esse para que ele fique mais e mais e mais e mais tempo consumindo esse tipo de conteúdo. A gente olha para outras pessoas na internet, a gente olha para... abre o Facebook, vê fulano viajando, vê ciclano comemorando uma conquista com a família, tal pessoa comprando um carro, enfim, tendo uma vitória pessoal ali. E nós vivemos em uma geração que classifica se a gente está bem ou não por conta das coisas que a gente vê. Cara, fulano tá bem, né? Não sei o que, olha para minha vida, isso é automático. Cara, não tô legal não. Parece que é uma corrida, sabe? Então olha o que essas coisas estão causando na gente. Então tudo isso foi gerando uma revolta, e essa revolta foi gerando uma mensagem. Quando algo vazio na nossa cabeça, né, no nosso coração, é preenchido com coisas, ou com drogas, ou com cigarro, com álcool. Tem gente que tem esse hábito de, cara, tá faltando alguma coisa, cara, eu tenho que sair para comprar alguma coisa, eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de casa. Então, assim, é aquela corrida que nunca termina, e um vazio que não se preenche. E a única coisa que preenche, a gente foi entender isso aí, eu fui entender isso aqui, que é Jesus. Então, não está na conquista, não está na rede social, não está no álcool. E a gente encontra em várias leituras disso. Eu não sei se muita gente aqui tem o hábito de ler, mas em um livro de Napoleão Hill, chama Mais Esperto que o Diabo, lá cita que a estratégia do diabo para com a nossa geração não é voltar a gente contra Deus, mas é fazer que a gente fique ocupado para não ter tempo de olhar para Deus. Então, não é chegando assim, ó, Deus não existe, milagre não existe, nada disso, isso é inquestionável, as coisas existem. Mas, cara, olha que legal a rede social, olha que legal a festa com os amigos, a balada, o cigarro, olha como isso preenche, olha como é gostoso, olha como gera uma pira, né? A gente não tem tempo. E a gente tem outras distrações que não parecem distrações. E isso me pegou por muito tempo. E não é uma guerra vencida ainda não. Eu ainda luto contra isso também. Que não parece distração, mas é uma distração sutil que tem pegado vários pais de família, vários homens. Que é o trabalho. Não, Bruno. Mas trabalho é uma bênção, de fato é uma bênção. Ele é uma bênção até o momento em que ele rouba o tempo seu com Deus, com a sua esposa, com seus filhos, com sua família. Eu tenho falado isso aqui, sobre, cara, tá tão corrido, não vai dar para eu ir no hangar hoje, tudo bem. O hangar é um encontro que acontece toda terça-feira e tudo mais, mas eu não visito uma igreja, eu não saio com a minha família, eu não tenho um tempo de mesa com a minha esposa, eu não brinco com meus filhos que estão crescendo por conta do trabalho, mas eu estou sendo muito abençoado, eu estou ganhando muito dinheiro, eu tenho que aproveitar essa fase. Cara, cuidado
Cuidado mesmo, que essa é a distração do século. A gente confunde muitas vezes a bênção, o tipo de bênção. Então tem pessoas, a gente vê muito isso por aqui, que chega às vezes num grupo como esse, numa dificuldade, testemunha aqui várias dificuldades que está tendo, e aí, cara, ó, não, vamos se ajudar, e aí começa a ser ministrado, a entender, a aprender, a deixar de lado algumas situações ali que estavam atrapalhando ele, e aí as coisas começam a dar certo. E aí a hora que as coisas começam a dar certo, o que essa pessoa faz? Se afasta de Deus de novo. É como se precisasse só na hora que está ferrado, cara. Entendeu? Parece que Deus faz isso com nós. Cara, eu achei que eu poderia derramar nele um pouco, mas ele ainda é muito menino, não está preparado não. Eu vou precisar tirar isso dele, tirar aquilo, para ele ver que a única alternativa dele sou eu. Agora, se eu colocar outras coisas, se eu colocar 5 mil na conta dele, ele já esquece de mim. Então, por que às vezes a gente se questiona? Por que eu não tenho um cargo melhor? Ou por que eu não ganho mais hoje? Por que as coisas não estão dando certo? Cara, você está tentando fazer na força do seu braço. E se Deus estiver na frente de tudo isso, cara, o maior sócio do mundo, aquele que pode tudo, sobre todas as coisas, que a conta não fecha, junto com Ele, a gente pode tudo, só que a gente não pode esquecer esse primeiro plano. Em Salmos 46, 10, diz o seguinte: aquietai-vos e saberei que eu sou Deus. Então, quando a gente tenta muita coisa na força do braço, né, na nossa correria, no nosso corre, não, eu tenho que fazer dar certo, parece que Deus falou, não, eu vou primeiro deixar ele ver se ele consegue fazer dar certo. Se ele me procurar, aí a gente vai junto, mas eu vou deixar ele fazer a vontade dele. Então a gente tem que aquietar um pouco a nossa correria para ouvir a voz dele falar com a gente. Mas a gente tem que deixar de se distrair para que isso aconteça. E a gente vai caminhando para uma outra parte da mensagem. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Se você partisse desse plano, se hoje não existisse mais você, que falta você faria para as pessoas que estão ao seu redor? Qual que é a história que elas contariam sobre você? Cara, ele é um cara guerreiro. Ele estava todo o tempo olhando para nós, cuidando de nós, tentando ajudar. Ele estava tentando fazer as pessoas em volta dele melhor. Cara, ele era uma pessoa íntegra. Era uma pessoa que fazia o bem. Ou a história que as pessoas contariam, cara, coitado, só trabalhou, não conseguia conquistar muita coisa, tentou se apegar a Deus numa época lá, mas não foi não, entendeu? Até ia no hangar, no encontro lá de terça-feira que o pessoal fazia, mas foi umas 2, 3 vezes lá, não gostava de ir na igreja, não... Coitado. Ou a pessoa vai ter uma história de honra e um legado para falar sobre você, da diferença que você fez na vida das pessoas, do quanto você ensinou, do quanto você praticou o bem, do quanto você ajudou de fato as pessoas que conviveram com você. Eu acho que a gente tem muito para contribuir, a gente tem muito que aprender e muito que contribuir. E foi entendendo isso que surgiu essa mensagem, chamada modo distração. A gente vive numa época digital, isso não tem como contestar. E todos conhecem o modo avião do celular, né? Um celular, quando colocado no modo avião,
Se eu mostrar para você, esse celular está no modo avião ou não, você sabe me dizer, Júlio? Parece que está tudo normal com ele, né? Esteticamente, aparentemente, está tudo normal com ele. O plano original de um celular, ele foi criado para conectar as pessoas, para eu poder ligar para você, Bernardo, quando eu precisar, para eu poder passar uma mensagem, para eu poder receber. Esse foi o plano original de um celular. E ele foi sendo evoluído, foi adaptando coisas a ele, né? Foi incrementando muita coisa ao celular, né? E hoje ele tem várias funcionalidades. E quando você aciona o modo avião de um celular, ele simplesmente deixa de se conectar. Ele fica isolado. Ele não faz chamada, ele não recebe, ele não liga, não manda mensagem. Ele fica, de fato, isolado. E no modo distração também é isso que acontece, né? O modo avião, ele tem a sua finalidade. Ele é utilizado para um voo, para não atrapalhar uma aeronave. Ele tem a sua finalidade ali. Então eu vou estar incomunicável, eu não vou fazer chamadas durante esse período aqui. E assim são as distrações. Quando a gente fala de distrações aqui, mas tudo distrai então, tudo me impede de avançar, tudo... Não. As distrações, ela tem o seu período específico. Cara, não é ruim eu ir numa festa com o pessoal, não é ruim, eu jogar. Tem muita gente ainda que joga videogame, eu não gosto de videogame, mas tem muita gente que gosta de jogos. Não é ruim um jogo se você controla ele. Eu vou jogar das 10 às 10h30, das 10 às 11 horas. Mas a partir do momento que isso começa a te dominar, isso já é uma distração, isso é uma maldição. Esse é o modo de distração na vida das pessoas. É o cigarro. Não, eu não fumo muito não, é só um cigarro, só de manhã e um cigarro à tarde. E aí você não consegue fazer isso. Ele te domina. E esse é um dos passos mais difíceis, a gente aceitar que a gente é dominado por algo às vezes tão pequeno, que na nossa cabeça a gente sempre controla. A gente sempre controla a bebida, né? Não, eu tomo um pouquinho só, ele fica embriagado e nem vê, né? Não, é o futebol é... Não, o futebol eu só jogo na segunda-feira, tudo mais. Vai lá, joga na segunda-feira, não vou falar com ninguém aqui hoje, né? E chega 3 horas da manhã em casa, né? E aí isso acontece toda segunda-feira. Então a gente para de controlar sobre as coisas. E assim são os homens. A gente é cheio de potencial, a gente é cheio de habilidades, a gente tem uma mensagem que a gente carrega, um propósito claro, um plano original de Deus, mas a gente, ao invés de... Eu vou me distrair um pouco com a minha esposa aqui, um tempo de qualidade e tudo mais, daqui a pouco eu volto ou com um amigo, ou um papo e tudo mais, mas a gente vive se distraindo. Então, é longe disso que Deus nos chamou para ser, para fazer aqui nessa terra. Só que a gente precisa acordar para o que está acontecendo. Eu falei muito sobre digital aqui, mas são diversas as distrações. E eu citei numa outra ministração que às vezes a gente olha para um rato e fala, cara, mas como que um rato pode ser tão bobo de olhar uma armadilha ali, ver que é só um pedacinho de queijo, uma ratoeira, e ele ainda vai lá e pega e morre ali. Só que aquela é uma armadilha para o rato. A armadilha do homem é diferente. Eu acho que se alguém pudesse olhar também para o homem, mas não acredito. Um vídeo pornográfico. O cara não vai fazer isso não, começar com isso e acabar com a vida dele. Mas a gente está vendo, a gente vai e faz. Não é possível que ele sabe que a bebida acaba com tudo, acaba com o casamento.
E ele vai fazer isso aí, por poucos estímulos, aí começa de pouco e tal. A gente vai e começa até que a gente se mata com isso. A droga, as apostas, o desejo de passar de fase. Não, eu preciso melhorar a minha vida. Não tá fácil aqui no meu trabalho, cara, mas o Tigrinho diz que tá pagando muito bem. Tem fulano que comprou uma moto, fulano comprou um carro, tal fulano tá rico. O negócio é Tigrinho. Então, a gente se distrai demais olhando para os lados. E Deus nos chama hoje para olhar para Ele e para o plano que Ele tem para a nossa vida. E sabe aquele momento do GPS que a gente percebe que a gente pegou o caminho errado? E aí, o que o GPS faz com a gente? Ele não falou, mas você é burro, hein? Não fala isso aí. Mas, cara, olha o prejuízo que você vai ter agora. Não fala isso. A gente deveria ter alguns amigos que às vezes falam essas coisas pra gente, mas infelizmente muitos não têm. E os amigos de verdade falam esse tipo de coisa aí. E assim, hoje eu vejo esse tema, a gente tem até colocando recalculando a rota, porque o GPS justamente ele faz isso. Quando você erra um caminho, quando você, cara, eu estou destinado para ir para lá, mas eu fiz uma curva que não era para fazer, eu saí daquele caminho, o GPS simplesmente recalcula a rota. Ele não vai te punir, ele não vai te prejudicar, você se prejudicou. Você vai gastar mais combustível, você vai gastar mais tempo. Pode ser que nesse caminho de voltar você não consiga voltar para a rota, você pare antes dela. Mas a gente está em tempo de recalcular a rota de algumas distrações que às vezes impedem a gente de realizar os planos que eu falei lá no começo. A gente não precisa chegar no final do ano para refletir sobre aquilo que a gente não está conseguindo fazer e deixar para pensar só depois. Hoje é noite de recalcular a rota. São várias as distrações. Assim como tem a armadilha do rato, tem as armadilhas do ser humano. Às vezes a pornografia não é um problema para você. Às vezes o cigarro não é um problema para você. Mas a aposta é. Mas o álcool é. Mas a rede social é para muitos. Onde você perde o controle de... Eu vou só olhar um negócio que eu tenho para olhar aqui no Facebook ou no Instagram. E aí você ficou 30 minutos, ficou 1 hora no seu dia. Hoje os celulares mostram isso, quanto tempo você ficou durante o dia na rede social. E você olha, eu não acredito que eu fiquei tudo isso. E aí eu não tenho tempo para ler 10 páginas da Bíblia. Eu não tenho tempo para ligar para minha mãe. Eu não tenho tempo para ligar para o meu pai. Eu não tenho tempo para brincar com o meu filho, com a minha filha, com a minha criança. E aí você ficou 2 horas no celular. E aí você pergunta, o que você fez essas 2 horas no celular? Cara, eu lembro que eu respondi fulano, ciclano. Não lembro mais o que eu vi. Então, esse é um mal do século. E hoje, essa mensagem aqui nos chama para recalcular a rota. A vida que a gente foi designado para viver, no plano original, ela exige de nós uma intencionalidade. A gente precisa ser intencional. Cara, isso aqui está fora do que eu acredito, do que vai me tornar melhor. Uma vez o pastor Sanderson, eu comentei com ele de uma dificuldade que eu tinha, que era o álcool. Eu ainda bebo, tá? Hoje eu controlo sobre ele. Tenho amigos aqui de mais de 15 anos e sabem o quanto isso me prejudicou. O pessoal da minha família falava que dava dó, porque eu era esforçado, cara. Eu trabalhava bastante, mas as coisas não aconteciam, as coisas não prosperavam, mas eu tinha coisas que dominavam sobre mim. E uma vez, quando eu comecei a ouvir, sobre a palavra, sobre ser confrontado, porque é isso. Às vezes a gente ouve uma palavra e um anzolzinho fisga ali. E eu me recordo e sempre falo isso. O pastor Sanderson falou, cara, você é um peixe fisgado já.
Você vai se bater ainda. Vai se bater ali, vai se bater aqui. A hora que você estiver cansado, você vai se render a Jesus. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu não aguento mais me bater, porque é só prejuízo, cara. As coisas não avançam, nenhum projeto dá certo. Vira ano após ano e eu tô do mesmo jeito, ganhando o mesmo salário, eu não consigo avançar em nada. E aí eu vejo pessoas avançando e eu trabalhando duro e as coisas não acontecem. E eu falei pro pastor Sanderson uma vez, entendendo já que, por exemplo, um vinho não é pecado, ou tomar uma cerveja não é pecado. Falei para ele, mas pastor, não é pecado isso aqui. Ele falou, não, isso aí é a pergunta errada, pecado não é mesmo. Mas isso vai te aproximar daquilo que você quer ser como pessoa, ou isso vai te afastar daquilo? Ainda mais num momento que eu não conseguia me controlar mesmo. Então, a gente teve um encontro face a face aqui, e eu já ajudando algumas pessoas, né, alguns homens que estavam pela primeira vez aqui, e que tiveram problemas com as drogas e tudo mais. Ele falou, cara, sabe aquela energia, não, eu mudei de vida agora tudo vai mudar, vamos orar lá por aquelas pessoas drogadas e tudo mais. Eu falo, cara, você não está preparado para ainda não. Se você sentir o cheiro daquilo lá, aquilo lá vai te pegar. Se você estiver naquele ambiente, isso te pega. Mas a gente acha que a gente mudou de uma hora para outra. Não, eu vou estar lá com aqueles amigos, a bebedeira, tudo, mas eu já decidi que eu vou mudar. Mas aos poucos, você já vai voltando para as mesmas situações. Na bebida, nos jogos, em várias distrações que pegam a gente. E tem muita gente esperando uma mudança nossa e um posicionamento nosso para mudar também. E isso pode estar na sua casa, isso pode estar na sua família. E essa é uma história boa para a gente contar quando a gente sair daqui. Cara, por conta daquele cara, eu mudei de vida. Ele me fez despertar, ele me ajudou. Então eu acho que esse é um legado que a gente tem para deixar para a nossa família, para as nossas esposas, para os nossos amigos. Em 1 Coríntios 6,12, fala sobre a liberdade cristã. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha que legal. Eu posso tudo, cara. Não é porque eu estou visitando uma igreja ou que eu quero me aproximar de Deus, ou enfim, que eu já não posso mais fazer as coisas. Eu posso tudo, cara. Mas me convém esse tipo de coisa, que já me prejudicou tanto? Me convém essa situação aqui desagradável, que já me atrapalhou demais? Essa mensagem, ela está no meu coração há muito tempo já. Para os que me conhecem, eu vivi muito tempo no modo distração, onde as coisas não fluíam. Eu vivia muito por aparência, o álcool me dominava. Chegou numa situação que, através do álcool, da bebida, de balada, eu fui preso. Então, aí chega nos momentos que você para refletir. Você não tem outra opção a não ser refletir. E esse foi um dos momentos onde não tinha nenhuma distração ali. E aí Deus falou, olha, agora você olhou para mim, cara. Eu não tinha um celular ali, eu não tinha uma garrafa de bebida do lado, eu não tinha uma mulher do outro lado, não tinha nada. Eu e uma grade na minha frente, escuridão, um fedor. Deus. Aí lembra de Deus. E ele falou, cara, tá vendo? Eu não precisei tirar um braço teu, uma perna tua, eu não precisei te dar um acidente para você acordar. Você tá inteiro, cara. Você vai esperar o quê para você acordar? E aí eu falei, cara, eu entendi o recado. Então a distração, ela fez por muito tempo parte da minha vida. Quando a gente fala de distração, nós não estamos falando de, o fulano aqui está distraído. Não.
São distrações de verdade, cara, que impede a gente de avançar na nossa vida, de cuidar do nosso casamento. E quando a gente vê, a gente está perdendo um casamento, uma empresa, um emprego, um carro, enfim, por conta de viver distraído com coisas, na maioria das vezes, pequenas demais. Então essa foi uma mensagem gerada no meu coração. E nos últimos anos eu até me emociono em me dizer, cara, porque eu conheço a minha vida e eu sei que eu sou um trapo de imundícia, cara. E depois que eu entreguei minha vida para Jesus e comecei a seguir Ele, a conta não fecha do que Ele está fazendo, cara. Não fecha. Tá lá minha esposa, linda, no fundo, me assistindo, escutando a palavra. Eu olho de noite, ela tá lendo esse livro aqui, sendo abençoada. Eu olho para minha família em Ivaiporã, lendo esse livro, se emocionando e sendo tocado por ele. Eu olho tudo que a gente construiu como casal depois do casamento. Não é para nossa glória, cara. Mas eu morava num fundo de um quarto, com a geladeira do lado, uma cama do outro, nem lençol eu tinha, cara. Trabalhava duro e não fluía nada. Deus nos deu... E a coisa que você ficou 10, 15 anos para construir, nos últimos 4 anos, Deus deu vários imóveis, cara. Deus deu empresa. Deus no último ano deu uma nova empresa que nós criamos, que gera um emprego para mais de 100 pessoas. No último ano foi escrito um livro. No último ano eu achava que eu não tinha capacidade, não tinha foco para fazer exercício. Participei de mais de 20 provas de ciclismo, de corrida, uma meia maratona. Cara, o que é impossível para nós, cara, que a gente colocar na nossa cabeça e focar que a gente não consegue fazer. Só que as distrações ficam pegando a gente o tempo todo e a gente simplesmente não faz nada acontecer. Então isso não é um livro, não é um dia para contar uma história a mais, é um testemunho vivo do que esse ambiente tem feito na minha vida. E não é para minha glória nunca. Eu tenho falado para o pastor Sanderson, cara, principalmente em momentos como esse aqui, que vem alguém elogiar, fala, cara, parabéns pelo livro. Minha oração tem sido, Deus, não deixe entrar no meu coração a mentira de que eu sou alguma coisa sem Jesus, cara. Porque eu não sou, eu sei quem eu sou, quem eu fui, não quem eu sou. Sei quem eu fui sem Jesus. Então, eu não quero tomar essa honra, essa glória para mim. Isso é só dele. Isso é só dele. Então, foi por entender isso que foi gerada essa mensagem. Foram 14 meses escrevendo esse livro, e até agradeço a minha esposa, Carol, que ela foi muito compreensiva, assim como é em vários projetos, a gente ora junto. Ela fala, cara, vai que você consegue. Quando foi a meia maratona, mas você já correu tudo isso? Não. Mas eu sei que você é doido, quando você quer, você consegue. E ela foi lá comigo, me acompanhou em São Paulo. Hoje ela corre junto também, já fez a sua prova. E isso mostra pra gente como é legal a gente não sair do trilho, do propósito, e não se distrair com coisas que prejudicam a gente. Então hoje, recalcula a rota, cara. Dessas coisas pequenas que estão atrapalhando e impedindo você de avançar. Uma amizade que você sabe que é errada, você sabe que te prejudica, que só faz convite ruim. Não é esse cara que está do seu lado, não. Esse cara foi um convite bom que você está aqui. Mas hoje é dia de deixar a distração de lado. E foi por entender isso que gerou esse material. E tem até um louvor aqui, eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor, para a gente caminhar para o final.